Olá, terceira série média, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia para quem for ver de dia, boa noite para quem assistir à noite. Como que vocês estão? Porque eu não tô gostando não, pessoal, de ficar nessa quarentena, mas se é necessária, né, nós vamos aguentar. E vamos aproveitar o tempo para estudar, né, porque querendo ou não, é o seu ano do Enem. Então vamos começar a estudar essa redação melhor. Nós começamos a falar de figuras de linguagem em sala, o módulo 7. Pega seu livro aí para você dar uma olhada. De repente para o vídeo, abre aí no seu módulo 7. Eu vou falar as principais figuras de linguagem do módulo 7, 8 e um pouco do 9. O que acontece? São muitas. Então eu escolhi as principais, as que eu vejo que aparecem com maior frequência na sua prova do Enem. Bom, vamos começar? Acompanha comigo aqui no slide. Eventualmente faça alguma anotação que você julgar necessário. Eu até te sugiro que primeiro veja todas comigo. Algumas você vai relembrar, outras eu vou comentar agora. Você primeiro assiste e depois de repente faça suas anotações, tá bom? Vamos começar? Metáfora. Inclusive o próximo slide aqui, pessoal, é da comparação, tá? Coloquei as duas próximas porque não sei se você se lembra, mas a metáfora ela é uma comparação implícita. É uma comparação sem o conectivo. Em especial, o conectivo aí que mais aparece é o como, tá? Então, eu posso falar que uma coisa é tão bela quanto a outra, ou como a outra. Se eu utilizar de maneira explícita, eu estou fazendo uma comparação. Se eu retirar esse conectivo, eu vou automaticamente para uma metáfora. Eu coloquei um exemplo aqui no slide, acompanha aqui comigo. Maria Rita é uma flor. Pessoal, se eu falo que a Maria Rita é uma flor, mesmo sem você conhecê-la, você não vai imaginar a Maria Rita saindo de um vaso, percebe? Nem brotando aí da terra. A Maria Rita certamente ou é delicada, ou é bonita, como se fosse uma flor. Se eu não uso o conectivo, como está aí no seu slide, Maria Rita é uma flor, eu estou perante uma metáfora, né? Que é uma comparação implícita. Se eu quiser realizar uma comparação, eu vou falar que a Maria Rita é como uma flor, como se fosse uma flor, tá? Confere aqui comigo, por favor. A metáfora é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. De fato. Eu gostaria que você observasse nos próximos dias, eu até sei que está um pouquinho difícil, né? De você conversar com as pessoas normalmente, mas de todo modo, temos muita tecnologia. Repare nos próximos dias, depois você me conta, se de fato a metáfora é a figura de linguagem que a gente mais utiliza. Se não for a que mais utiliza, certamente está entre as que a gente mais utiliza no dia a dia. Porque acaba que a gente faz comparações implícitas. Porque automaticamente o seu cérebro vai perceber que a Maria Rita não é uma flor. A gente sabe que é como se fosse, ok? Vou passar aqui então para a comparação. A comparação é assim como a metáfora, uma figura, né? Mas dessa vez explícita. Olha, eu coloquei para você o exemplo da metáfora de maneira explícita para você observar. Olha só. Maria Rita é bela como uma flor. Como uma flor. E aí eu tô sendo direta, né? Imagino que até aqui tudo bem, certo? Vamos ver a próxima. Sinestesia. Gente, a sinestesia é muito utilizada na área artística, músicas, textos, poesia, né, poema, criação de expressão, de modo geral, não é utilizada em textos mais sérios, assim, jornalísticos, texto do Enem, não é muito legal. Por quê? É uma figura de linguagem que mistura sentidos. Atribui um sentido, talvez a um outro sentido. Olha aqui comigo a definição. É uma figura de linguagem bastante utilizada na arte, principalmente em música e poesias. Ela trabalha com a mistura de 2 ou mais sentidos humanos. Ainda coloquei para você aí, olfato, paladar, audição, visão e tato. Olha esse exemplo. Um silêncio amargo invadiu a sala. Gente, silêncio é amargo? Silêncio tem gosto? Não. Silêncio tem a ver com audição.
E amargo, doce, azedo tem a ver com o quê? Paladar, não é mesmo? Então eu misturo dois sentidos humanos para expressar uma ideia. Então não tem silêncio amargo e também não teria um gosto silencioso. Percebe? Eu misturei então dois sentidos em um. Essa é a sinestesia. Vamos olhar o próximo? Bom, pessoal, catacrese. Catacrese, então, é um nome que eu vou utilizar para algo que não tem, de fato, um nome específico, ou se tem, é tão assim, pouco usado, quase desconhecido, que a gente colocou outro no lugar. Quer ver um exemplo que provavelmente pode estar acontecendo com você agora? Aqui, ó. Você tá assim, me assistindo? Esse braço tá escorado aonde? Você tá numa cadeira? Ah, eu tô escorado no meu braço. Mas seu braço tá onde? Braço da cadeira. Braço da cadeira. Gente, isso aqui é um braço ou é a sua cadeira que tem um braço? Você tem um braço, né? Mas a gente fala braço da cadeira. Assim como é comum a gente falar também pé da mesa, né? É humano que tem pé ou cadeira que tem pé? Perceba que não necessariamente introduzir algo inanimado a algo animado. Não é bem isso. O que eu quero te dizer é que a gente utilizamos expressões que não são comuns ou que não é um nome próprio da coisa para se expressar. Isso é uma catacrese, né? Coloquei para você os exemplos, ó, maçã do rosto, pé da mesa, asa da xícara, né? São alguns exemplos do dia a dia, mas eu acredito que certamente aí o braço da cadeira já é um ótimo exemplo, principalmente quando você estiver lá no Enem, certamente escorando num braço de uma cadeira, você vai lembrar, isso é uma catacrese, ok? Vamos para o próximo. Personificação ou prosopopeia. O nome já te fala, né? Personificar algo, certamente pegar uma característica humana para algo que não é humano. Esse sim você vai pensar, características animadas para seres inanimados. Esse sim você vai pensar. Olha aqui, por favor, o que eu atribuí aqui para você no slide como definição. Personificar é atribuir características humanas e qualidades a objetos inanimados e irracionais. Olha o exemplo aí. As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. Carlos Drummond. Casa espia alguém? Você, ser humano, espia alguém, mas as casas não. Percebe? Então eu atribuo uma característica humana, que é espiar, ver, a casa, que é inanimada. Isso é uma personificação ou prosopopeia, ok? O próximo. Ironia. Esse até no seu dia a dia, né? O que é uma pessoa irônica? Olha aqui o exemplo de Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Ele está ironizando, né? Que na verdade a menina é bem tratada, boa família, mas não entende das coisas, está ironizando, maravilhosa, né? Burrinha, né, gente? Palavras de Mário de Andrade, tá? Então, o que é uma ironia? Ele quer falar uma coisa, mas ele fala outra para ironizar, né? Olha aí na definição. O interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia. Sim, eu acho que essa é tão utilizada quanto a metáfora. Mas ainda pode gerar certa confusão, até porque tem alguns interlocutores que não entendem, né? Eu sou do pessoal que não entende piada, mas ironia até que eu entendo, tá? Ela pode causar confusão, pessoal, principalmente na linguagem escrita, porque você não conhece o autor e certamente você precisa de um contexto para entender se ele está ironizando ou não, né? Olha aí, então, é utilizado para se expressar de forma sarcástica, bem-humorada, além de servir como disfarce ou dissimulação. Bom, acho que sem mais, né? Vamos ver a próxima. Antítese. De alguma maneira, o nome já te expressa, né? Antítese, uma espécie de oposição. Olha o exemplo. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Que lindo, né, pessoal? Pois é, quando eu falo céu, sol, lua, sol, escuro, claro, cedo, tarde, oposições de ideias, eu estudo uma antítese.
Cuidado para você não confundir com o paradoxo, porque o paradoxo ele é muito extremo. A antítese não precisa dessa extremidade. Na verdade, é oposição, ok? Olha só, eu coloquei para você como definição. O uso de palavras com sentido oposto, né? É outro possível recurso para fortalecer o discurso, deixar um ponto de vista ainda mais claro. A antítese é justamente o contraste que ocorre quando os termos estão bem próximos e acentuam a expressividade do período. Essa proximidade que eu quero te falar é proximidade no sentido de acentuar uma oposição. Né? Se eu falo claro, de alguma maneira, mesmo que eu não te peça uma oposição, ou você pensa em algo realmente claro, ou de alguma maneira instintiva a gente já pensa no escuro, tá? Uma maneira de acentuar o que eu quero me expressar. Isso é uma antítese, ok? Vamos continuar? Pessoal, apesar de ser parecido com a antítese, olha só, o paradoxo é uma figura de linguagem usada para transmitir sentidos opostos em uma mesma construção sintática. As duas ideias devem estar na mesma frase para expressar essa contradição lógica e geralmente estão lado a lado. Olha só. Exemplo: se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. O que acontece? De alguma maneira, o prender e o soltar, você vai me falar que é uma oposição. Mas, de todo modo, nessa frase, a gente tem um encadeamento de ideias, quase que uma consequência. E mais do que isso, se quiser me prender, você vai ter que me soltar. Percebe que vai um pouco além da oposição? Chega a ser... Cuidado, tá? Só estou tentando te ajudar a raciocinar. Chega a ser um pouco mais, assim, de radicalismo na ideia. Gente, mas se você quer me prender, você vai me soltar primeiro? Percebe? Ele está um pouco acima dessa oposição, ok? Eu gostaria que você tentasse pesquisar ou formar alguns exemplos de antítese e de paradoxo, para depois a gente conversar mais. Eu coloquei aqui para você uma outra consideração. Olha só, o paradoxo é produzido pela oposição lógica de prender e soltar. E trouxe um outro exemplo aqui, olha, o riso é uma coisa séria. O melhor improviso, que é mais bem preparado. Improviso? O melhor improviso é aquele que é bem preparado? Percebe que é um pouco acima da oposição? Eu realmente gostaria depois do seu feedback, se você consegue observar isso, porque não deixa de ser uma ideia oposta, mas é um pouco acima. É um encadeamento de ideias um pouco mais radical do que a oposição. O riso é uma coisa séria. Como que riso é sério? Se é riso, já não está sério. Percebe? Não é só claro e escuro, é acima. Ok? Tenta refletir para mim nisso. No exercício também observa se você já consegue diferenciar. Tenta criar exemplos para mim desses dois. E o zeugma, pessoal? Basicamente o mesmo que a elipse, com a diferença de que ele é específico para omitir nomes ou verbos citados anteriormente. Né? Olha só o exemplo. Eu prefiro literatura, ele linguística. Já dá para saber, então, né, que a gente está falando de quem foi citado anteriormente na frase. Eu não preciso ficar repetindo. Inclusive, é um recurso interessante, apesar de figuras de linguagem, porque quando a gente fala em figuras de linguagem, nos parece que não necessariamente, assim, não podemos usar nada, né, num texto mais sério, mais formal. Eventualmente, o zeugma não é uma opção ruim, né, para um texto um pouquinho mais formal, mas, de modo geral, figuras de linguagem é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Olha o exemplo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Repare que quando ele fica repetindo, meu pai era paulista, avô pernambucano, bisavô mineiro. Quando eu falo paulista, pernambucano, mineiro e o baiano, né, que eu pulei ali por último, eu tô falando de da onde que era. Então, eu não preciso ficar toda hora comentando assim, nasceu em São Paulo, o meu avô nasceu em Pernambuco, meu bisavô nasceu em Minas Gerais. Percebe? Eu tiro essa parte. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Você já sabe que eu estou falando da origem, eu não preciso ficar repetindo isso na frase. Isso é o azílgama.
Existem outras, tá? Figuras, você vai ver lá no capítulo 7, 8 e 9.